a Deus e tome assento, porque Jesus está aqui. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui, amados. Essa igreja aqui é uma igreja corajosa. E eu gosto de estar do lado de pessoas corajosas, porque isso nos encoraja também. Às vezes a gente está um pouquinho, mais desanimado. Aí você vê, passa um irmão para você, todo encorajado, não tem como a gente ficar para trás. Aí você está desencorajado para orar. O irmão ajoelha ali do lado e começa a clamar ao Senhor com todo o fervor. Diz, meu Deus, eu não posso ficar para trás. Aí você está um pouco desencorajado para louvar a Deus. Alguém começa a louvar a Deus do seu lado, você olha, mas como é que esse irmão está louvando com tanta motivação? E você começa a louvar também. Por isso que é maravilhoso quando nós estamos do lado de pessoas corajosas, porque elas também nos ajudam. E um vai encorajando o outro, e assim a igreja toda caminha encorajadamente. Portanto, que Deus abençoe meus irmãos. Hoje está um dia um pouquinho chuvoso, e está aqui a igreja toda aqui, graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Amados, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 17, e deixasse ela aberta aí. E nós vamos estar ministrando alguns versículos nesse capítulo, mas eu quero fazer aqui uma introdução, e tenho observado, o irmão também já pode ter observado isso, há várias organizações no mundo que elas só funcionam bem se ela estiver debaixo de um princípio chamado princípio da unidade. Unidade de pensamento, unidade de planejamento, unidade de ação. E dentre essas organizações nós temos empresas, nós temos escolas, hospitais, exército, família, igreja, nação. Todos esses entes que eu citei aqui, eles só funcionam bem se houver unidade dentro do seu corpo. Nós estamos vivendo um tempo hoje em que a unidade passou a ser algo que está se esfacelando nas nações. Você olha, por exemplo, a nação americana. Era uma nação símbolo da força, da potência, porque era uma nação unida. De um tempo para cá, os Estados Unidos passou a ser estados desunidos. O contrário. Você olha para o Brasil, que tem todo o potencial para ser uma grande nação, e nós vemos que a nação brasileira está totalmente fragmentada. Quem é de esquerda, quem é de direita, quem é daquilo outro, quem é branco, quem é negro, quem é verde, quem é azul. Ou seja, nós dividimos e estamos todos fragmentados. O que significa isso? Que o nosso potencial como nação, ele passa a ser altamente atingido por esta realidade que é do fracionamento. Todos nós fazemos parte de alguma destas organizações que, para funcionarem bem, elas têm que estar debaixo do princípio da unidade. Isso significa dizer que a unidade não é um assunto desconhecido e também não é um assunto que está longe de nós. Por exemplo, se você quer ter uma família abençoada, a unidade tem que estar presente na sua família. Se nós quisermos ter uma igreja abençoada, nós sabemos que o princípio da unidade, ele tem que estar funcionando entre nós. Um ambiente onde nós congregamos pessoas, em que nós começamos a lançar sementes de fracionamento, seguramente esta organização ou esta igreja, ela se enfraquecerá. Como Jesus mesmo disse, que uma casa dividida entre si mesma, ela não subsiste. Porque a hora que você tem que enfrentar alguma coisa que a força é maior do que a nossa individual, você não consegue juntar forças para poder fazer frente às circunstâncias. A igreja a que pertencemos, ela é o corpo de Cristo. E ela somente funcionará bem se ela estiver debaixo do princípio da unidade. E o Senhor Jesus, ele nos chama para formar uma unidade com Ele. Você pode dar glória a Deus por isso? Formar uma unidade com o Senhor Jesus. E nós vamos ler então João 17, o versículo 11, a parte B do versículo. Ou melhor, vou ler o 10 aqui também. João 11, 10 e o 11. Diz assim: E todas as minhas coisas são tuas. Isso Jesus na oração dele, dizendo, todas as minhas coisas são tuas.
e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. Jesus está dizendo que tudo que é do Pai é dele, e tudo que é dele é do Pai também. Ele diz, eu já não estou mais no mundo, mas eles, os discípulos, estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Nós vamos agora aqui para o versículo 21. Vamos ler o 20 também. Diz assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. O 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O 22 diz assim, e deles a tua glória, deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. É interessante que o livro de João é um livro que ele tem certas particularidades, e particularmente no capítulo 17, é quando Jesus encerra um conjunto de instruções que ele deu aos seus discípulos, quando ele estava no ambiente da última ceia. E você vai ver que a conversa e as ações de Jesus, elas começam no capítulo 13 do livro de João, quando Jesus lava os pés dos discípulos. E ali Jesus começa a ministrar para os discípulos alguns ensinamentos que são basilares para aqueles que se chamam discípulos de Jesus. E é interessante que Jesus lava os pés do discípulo e dá uma lição de humildade, mas também ele mostra que os discípulos deveriam aprender a servirem com humildade. E no mesmo capítulo 13 ele fala, vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amardes uns aos outros. Então a marca de alguém entender que alguém era discípulo de Jesus, ele diz, é quando alguém perceber que você ama o seu irmão. Aí você vai para o capítulo 14, Jesus fala, agora eu vou falar para vocês sobre uma dádiva que vai ser mandada para vocês. Não vou deixar órfão, mas eu vou mandar o Espírito Santo. E vocês terão uma marca, porque ele vai habitar dentro de vocês. Glória a Deus. Aí nós vamos para o capítulo 15, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Ele diz, aquele que está ligado em mim, esse dá muito fruto. Glória a Deus. Então outra marca, frutificação. Aí você vai para o capítulo 16, ele fala, olha, vocês serão perseguidos. Então uma das marcas que vocês terão é a perseguição atrás de vocês. E quando nós chegamos no capítulo 17, Jesus trata de um assunto que eu considero fundamental para o fortalecimento da igreja. E ele, nesse capítulo, ele dá algumas instruções e ele começa então a fazer uma oração. Jesus, ele começa a orar porque ele entendia que os discípulos, a igreja que ele já estava visualizando, e ele cita a igreja aqui, não somente os que estão aqui, mas aqueles que hão de crer também. Então Jesus, ele observava, ele antevia o nosso tempo, ele antevia esta igreja aqui, ele nos antevia também. E a oração dele para os discípulos neste capítulo 17 é que ele entendia que tinha que ter uma semente dentro da igreja e que essa semente, ela seria uma fonte de poder. E ele estava orando porque ele entendeu que o poder da unidade deveria estar operando dentro da igreja, dentro do corpo dele, que ele deixaria aqui na terra. Você pode glorificar a Deus por isso, amado? Deus deixou para nós aqui um instrumento de poder chamado unidade. E tudo aquilo que Jesus ensinou para trás contribui para que esse poder ele seja manifesto no meio do povo de Deus. Mesmo num tempo em que nós elegemos o individualismo, o egoísmo, o fracionamento, a interpretação subjetiva das coisas, as verdades relativas, mas Jesus está dizendo, o poder da unidade do meu povo entre vocês e nós com Jesus Cristo, aqui está o segredo da força da igreja. Aqui está o segredo da nossa família. Quando a nossa família ela entra em unidade com o Senhor, quando a igreja entra em unidade com o Senhor, quando os obreiros de uma igreja entram em unidade com o Senhor, quando as mulheres, os adolescentes, os jovens, as crianças, quando todos decidem viver uma unidade com o Senhor Jesus. Mas o que é unidade? Essa é uma definição que eu dou.
A unidade é um corpo formado por partes, que lhe dão uma forma única, uma identidade única e uma funcionalidade única. Então é um corpo formado por partes, e que lhe dão uma forma única, uma identidade única e uma funcionalidade única. Então, se você pega, por exemplo, um automóvel, então ele tem uma forma, ele tem uma identidade, até dão um nome para ele. Um chama Chevrolet, o outro chama outro nome aí agora que tem, cada um tem o seu nome. Você pega um avião, você olha assim no pátio, lá no aeroporto, cada um deles tem um nome. Então é o 737, é o 747, é o Airbus não sei o que lá, é o A380, é não sei o que, aquele ali é um pequenininho, é o maiorzinho, todos eles têm nome, porque eles formam um conjunto, eles formam uma unidade, eles têm uma identidade e eles têm uma funcionalidade. Cada ser humano também tem uma identidade. Você imagina que o seu corpo é formado por várias partes, e todas as partes, quando juntam, nos dão uma identidade, uma forma e também uma funcionalidade. Então nós temos habilidades diferentes. Então, amados, a unidade é algo que é indivisível. E nós estamos dando aqui alguns exemplos daquilo que seja uma unidade. Mas a unidade é interessante que ela gera também para nós, no campo que nós estamos vivendo, um poder. Vou dar um exemplo aqui. Vou fazer uma pergunta para a igreja. Quantos de vocês aqui têm medo de uma formiga? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Quantos aqui têm medo de pisar num formigueiro? Levanta a mão agora. Ah, todo mundo. Por quê? O que uma formiga pode fazer contra você? Ah, o máximo uma mordidinha, e você dá uma passadinha na mão e mata a formiguinha. Mas quando você tem 10 mil formigas, e você pisou no formigueiro e viu que está todo subindo na sua roupa, dá desespero, porque a unidade, ela é ameaçadora, apesar daquele bichinho ser pequenininho. Na minha casa um dia tinha uma casa de marimbondo, e não era muito grande, mais ou menos assim do tamanho de um mamãozinho. E a Delma disse, tem que tirar a caixa de marimbondo lá. Aí quando eu olhei, eu vi que vários marimbondos entravam e saíam. Eu disse, um marimbondo você pode até encarar, mas encarar 30 marimbondos não vai dar. Não é isso? Por quê? O poder da unidade está com eles. A mesma coisa, você está andando assim, vê uma caixa de mel numa árvore lá ou numa pedreira. Você chega lá e mete o dedão para chupar o mel? Porque uma abelhinha você pode dar um tapa nela para lá, mas a hora que sai 3 mil, 5 mil abelhas em cima de você, o poder da unidade se manifesta e a gente, com esse corpo todo grandão, você vai ter que correr gritando e batendo para elas não te atacarem. Poder da unidade. Então, formigas, abelhas. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 11, sobretudo nos versículos 4, 5 e 6, é o primeiro lugar onde eu vejo a manifestação da unidade na Bíblia. E uma unidade numa intensidade tal, nós vamos abrir lá só para a gente poder dar uma olhadinha. Lá fala da construção da Torre de Babel. E é interessante que naquela construção ali, havia um propósito de unidade. E aquele grupo está nos versículos, Gênesis 11, nos versículos 4, 5 e 6. Eu não vou ler para poder ganhar tempo aqui, mas você vai ver que uma comunidade primitiva decidiu e que eles construiriam uma torre e eles criariam um nome para que eles não fossem dispersos na terra. Na realidade, houve uma convocação e começaram a trabalhar para eleger um nome e uma torre tão alta que ela pudesse tocar aos céus. Claro que isso é uma coisa impossível, você tocar o céu com uma torre, mas para eles uma nuvem podia ser a parte do céu. Eu estou só colocando aqui que, embora eles fossem uma sociedade primitiva, uma civilização ainda rudimentar, mas eles entenderam que debaixo do princípio da unidade, eles poderiam construir aquilo que sozinhos eles não poderiam. E era um princípio tão estranho que causou um certo impacto nos céus, e que Deus disse, eia, olha o que o homem está fazendo, desçamos lá. E Deus confundiu a língua daqueles homens ali, de tal maneira que não se entenderam mais.
e aquele propósito ele foi interrompido, mas veja só que o princípio da unidade estava funcionando ali, ainda que fosse na direção de algo que desagrada a Deus. Porque a unidade, ela potencializa as nossas capacidades. Então nós vemos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando morava em Brasília, nós fazíamos evangelismo numa certa área. E era uma área de uma invasão, que devia ter umas 70 famílias morando em barracos. E naquele meio, uma família aceita Jesus. E a esposa era a pessoa que compreendeu primeiro a grandeza da graça, a grandeza do amor de Deus. E aquela mulher, ela influenciava toda a sua casa, inclusive genros e noras que estavam ali morando com ela. E eles catavam papelão na rua, com a carroça. É interessante que eu via todas as famílias ali catavam papelão. Mas aquela família tinha um princípio da unidade que operava ali. Então chegava no final do dia, eles chegavam com as suas carroças e fazia aquele montão de papelão, né? Todos os genros, as noras também saíam, marido, enfim, aquele montão, e eles vendiam e eles trabalhavam em conjunto. Um certo dia, o governo do Distrito Federal tirou todo mundo de lá e colocou num local quase uns 40 quilômetros distante. E eu fui lá visitá-los, dei uma barraca para cada um. Eu fui lá visitá-los. E aí disseram assim: pastor, a gente não consegue mais trabalhar com cavalo, até porque nós estamos muito longe da cidade, né? Nosso cavalo está aqui até passando fome, e a gente teve que levar comida para a gente, levamos comida para cavalo também, para ajudar aquela família. E Deus abençoando eles no princípio da unidade. Compraram uma Kombi e começaram a fazer assim: agora a gente pode ir para mais longe e carregar mais coisas ainda. Eu estou mostrando, amado, que foi a primeira família que saiu dali para morar numa casa, tudo estruturado. Por quê? O princípio da unidade funcionava naquela família ali. Então todos eles entenderam que a sobrevivência de todos dependia do trabalho de todos. Então veja que a unidade, ela coopera. Quantas vezes nós estamos andando num ambiente em que, às vezes, até familiar, está fragilizado porque não existe funcionando ou aplicando-se o princípio da unidade. A unidade não significa que eu tenho que ser igual, que as pessoas têm que ser igual a mim. A unidade é no propósito, e Deus precisa de que cada um de nós seja diferente. Mas quando você olha para o propósito, aquele é o propósito, e a gente segue na direção daquele propósito. É aqui que está a unidade. A unidade de um casamento, a unidade de uma família, a unidade de uma igreja. Amado, nós estamos aqui porque nós temos um propósito comum, que é manifestar o reino de Deus. Não é um propósito do pastor, não é um propósito de ministério, mas é um propósito que está revelado na palavra de Deus. E por isso que nós estamos aqui. E Jesus Cristo, Ele é a referência a respeito da unidade. E quando eu olho para a palavra de Deus, sempre que eu tenho alguma dúvida sobre algum assunto, eu olho para ver como era o comportamento de Jesus. E vejo que no capítulo 17 agora, Jesus ele está preocupado em relação ao poder da unidade, que ele queria que isto estivesse funcionando no meio dos discípulos. Jesus queria que os discípulos compreendessem que a unidade ela ia gerar um potencial neles que eles individualmente não teriam. Então ele começa falando no capítulo 13 do livro de João: olha, vocês serão conhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros, porque o amor é um ingrediente que coopera para que haja a unidade. Num tempo, amados, e que estamos vendo na indiferença, é momento de nós também clamarmos ao Senhor e dizer: Senhor, derrama mais do teu amor no nosso coração. Nós estamos ficando muito individualistas, muito indiferentes uns aos outros, mas que nós possamos verdadeiramente caminhar ligados uns aos outros pelo amor de Deus que é derramado em nossos corações. Apesar de sermos diferentes, apesar de termos temperamentos diferentes, sentimentos diferentes, mas que nós podemos ter um elo que nos liga a cada um, que é o amor de Deus. Porque onde o amor de Deus começa a operar, amados, as barreiras começam a cair, as divisões começam a cair e a unidade ela começa a se formar. E aí todo mundo vai ver que nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, operando poderosamente. Deus quer trabalhar em cada um de nós.
E nesta noite o Espírito Santo está ministrando sobre os nossos corações. Está dizendo que barreiras que às vezes nós nem percebemos, elas vão crescendo dentro de nós e vai criando separações, vai criando fracionamentos. Às vezes nós carregamos conosco, amado, barreiras do preconceito. Ah, aquele irmão ali, você olhou para ele e não gostou e criou uma barreira. Você olhou para aquela irmã, não gostou, criou uma barreira. Alguém olhou para você, não gostou, criou uma barreira. Então nós estamos, às vezes, todos fracionados. O fato é que o Senhor Jesus, nesta noite, está dizendo: deixem cair todas as barreiras e experimente o meu grande amor. E vocês vão ver que potência vocês serão quando estiverem debaixo do princípio da unidade. E Jesus, quando ele ora no capítulo 17... ele ora liberando sobre os discípulos uma palavra relacionada ao poder da unidade. E ele sabia que ele ia sair da terra, ele dizia: eu não vou estar lá, mas o que vai uni-los é quando eles compreenderem que eles têm que estar debaixo do poder da unidade. E a unidade se fortalece na medida em que eles amem uns aos outros. Em João 14, nós vamos ver lá um dos discípulos de Jesus. Ele estava com alguma dúvida quando Jesus ele vai falando para eles que eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz mais: se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. É interessante que Filipe faz uma pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. O que Jesus estava querendo dizer? Eu e o Pai formamos uma unidade. Então, eu falo sempre para as pessoas: se você quiser entender quem era Jesus, quem era Deus, quem é Deus, o que passa na cabeça de Deus, é muito fácil você entender isso. Você vai para o livro de João, capítulo 1, e você vai ver o que está escrito lá. Lá diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então está dizendo que Jesus, ele se confundia com o Pai, inclusive nas ideias, nos propósitos. Então Jesus, juntamente com o seu Pai Celestial, que é o teu Pai, é o nosso Pai Celestial, ele formava uma unidade. E é interessante que Jesus, ele era a expressão visível do Pai aqui na terra. E ele declarou isso muitas das vezes: tudo que eu faço é porque meu Pai opera em mim. Tudo que eu faço é a vontade do meu Pai. Tudo que eu faço é para glorificar o meu Pai. Então Jesus, ele tinha uma intimidade com Deus de tal ordem que ele se confundia com a voz de Deus, com o andar de Deus, com a presença de Deus, com o agir de Deus, porque ele vivia em uma perfeita unidade com o Pai. É maravilhoso isso, e Jesus, ele, no capítulo 17, ele ora para que isso também aconteça, porque Jesus, ele nos chama para formarmos uma unidade com ele. Em João 17, 20, Jesus fala assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus, ele está chamando cada um de nós agora para fazer parte da Trindade. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Quando ele fala: Pai, para que todos sejam um em nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele quer introduzir-nos também naquele ambiente, aleluia, de glória. Jesus está colocando aqui: o meu Pai Celestial, eu e o Espírito Santo, nós temos prazer em acolher vocês aqui no nosso ambiente, para formarmos uma unidade. Nós somos a parte que está nos céus, e vocês são a parte nossa que está aí na terra. E todos vão olhar para vocês, quando estiverem em unidade comigo, e vão glorificar o meu Pai Celestial. Aleluia! Glória a Deus. Amados, mas o que significa quando nós estamos junto do Senhor Jesus?
Significa que algumas coisas, quando você vai formar uma unidade, existe um princípio para nós formarmos uma unidade com alguém. O primeiro princípio, eu tenho que me submeter a algumas questões e, sobretudo, a alguns princípios. Não há unidade num casamento onde todo mundo acha que tem que mandar. Não. O casal tem que submeter a alguns princípios para formar a unidade. A igreja, da mesma forma, ela tem que submeter a alguns princípios para formar a unidade. Mas que princípios são esses? O primeiro princípio é o princípio do amor. É o princípio da paciência, o princípio do perdão. Tem vários princípios que eles têm que estar operando para que a unidade ela se estabeleça e nada venha quebrá-la. Quando nós aceitamos o convite de Jesus para formar uma unidade com Ele, significa que algumas coisas em mim começam a mudar. Os nossos padrões, eles começam a mudar para formarmos uma unidade com Cristo. Então começa a mudar os padrões da minha forma de pensar, começa a mudar os padrões da minha visão, os padrões dos meus sentimentos, os padrões da minha forma de agir. Começa a mexer em todas as áreas, mexe na minha área secular, na minha área emocional, familiar, social, espiritual, ministerial, porque quando eu entro em unidade com o Senhor Jesus, eu vou absorvendo os padrões daquele que é perfeito. Porque senão a unidade não forma. Então está Jesus lá, Jesus é santo, Jesus é soberano, Jesus é maravilhoso. Aí eu entro lá e estou dizendo, não, Jesus, eu quero formar uma unidade contigo, mas eu tenho ainda prazer em alguns pecados, eu não quero abandonar o engano, eu não quero abandonar, Senhor, algumas coisas que o mundo oferece, então não adianta, não formará unidade. Então quando eu decido que eu quero formar uma unidade com Cristo, eu também estou decidindo que eu estou abrindo mão dos meus padrões para assumir os padrões de excelência que só o reino de Deus tem para manifestar na minha vida. Que nenhuma escola de ética, que nenhuma escola moral aqui do mundo, ela pode te dar. Os padrões do reino dos céus são os padrões de excelência e eles são incomparáveis. E eles foram estabelecidos para que os filhos do reino sejam pessoas que quando alguém olhar para você, não vai ver mais você, mas vai ver Cristo em você, porque você está em unidade com Ele. Quando o diabo vier para lhe afrontar, ele vai olhar e diz, mas eu achei que era o Dinho que estava aqui. Mas eu olho da direita, eu olho da esquerda, eu olho de frente, eu olho de trás, eu só vejo Jesus na vida dele. O diabo ele se levanta para afrontar a família do Cláudio, e aí o diabo chega lá e fala assim, mas eu olho de tudo quanto é lado, há uma unidade aqui, e nessa casa todo mundo se parece com Jesus, e eu não posso com essa casa. Aleluia, isso acontece com você jovem, com você adolescente. Às vezes o pecado vem, o inimigo vem, quando ele chega perto de você e fala assim, mas aquela adolescente, ela ainda é tão jovem, mas ela é todinha Jesus Cristo. Ela pensa como Jesus, ela fala como Jesus, ela sente como Jesus, ela age como Jesus. E ela tem autoridade como Jesus também. Amados, o Espírito Santo está trabalhando hoje aqui em nós. O Espírito Santo quer levar esta igreja para um outro nível. E à medida em que nós nos aproximamos do Senhor, em que nós vamos formando uma unidade, amado, a gente quase não percebe, mas as pessoas que convivem conosco no nosso trabalho, na vida secular, de longe eles percebem que ali vai um servo de Deus. Você está no mercado fazendo a sua compra, vai chegando perto do caixa, o caixa olha para você, o senhor é crente, o senhor é, e vai fazer no ponto do ônibus, no hospital, em qualquer lugar onde você estiver. Por quê? Porque você está em unidade com aquele que é perfeito. E essa unidade, amado, nós temos que manifestar dentro das nossas casas também. O seu marido tem que saber que você, mulher, está em unidade com o Senhor Jesus. Aleluia. O casal tem que estar em unidade com o Senhor Jesus. Você, marido, tem que estar em unidade com o Senhor Jesus, para quando sua esposa olhar para você e dizer assim, hoje eu quero o meu dia, um dia de mau humor, mas eu estou vendo a imagem de Jesus aqui, eu não posso desequilibrar-me aqui. E vice-versa. É um filho que é rebelde, entra dentro de casa, às vezes nervoso, e olha, assim, eu não posso, minha mãe está até de costa ali na cozinha, mas ela é a imagem de Jesus aqui dentro de casa.
Aleluia. Que você possa olhar para o seu filho e ver seu filho que nele está a imagem do Senhor Jesus, porque ele também está buscando unidade com o Senhor Jesus. Que o diabo possa olhar para um casal que ainda está namorando e dizer: eu não posso entrar no meio deles, porque a imagem do Senhor Jesus está nos dois. Glória a Deus. Amados, então, quando somos convocados para formar uma unidade com Cristo, significa que nós temos algumas mudanças começarão a acontecer em nós. E por que Jesus quer que nós formemos uma unidade com Ele? Porque quando você forma uma unidade com Jesus Cristo, você entende a grandeza agora do reino de Deus. Você entende agora a paternidade do Pai liberada sobre a sua vida. Você nunca mais vai se sentir um sozinho, um órfão aqui na terra. Jesus quer que nós formemos uma unidade com Ele, para que nós possamos entender com clareza a vontade de Deus, o propósito de Deus. Porque não há unidade onde não tem propósito. Ninguém se junta sem motivo. Então as pessoas, quando elas se unem, sempre terão um propósito que estará guiando a elas. E quando nós nos unimos ao Senhor Jesus, nós entendemos e vivemos os propósitos de Deus. Por que o Senhor Jesus quer que sejamos uma unidade com Ele? Porque Ele quer que nós manifestemos o reino de Deus aqui na terra, porque nós somos embaixadores do reino. Jesus quer que nós nos unamos a Ele em unidade, porque Ele quer liberar sobre as nossas vidas poder e autoridade. Igreja, se às vezes nós estamos nos sentindo enfraquecidos, é que nós precisamos nos aproximar mais em unidade, porque quando nós estamos mais perto, aleluia, virtude do Espírito Santo começa a ser liberada sobre a nossa vida e nunca mais nós temos a mesma fé. Bendito seja o nome do Senhor. Amado, Jesus quer que nós nos aproximemos dEle, formemos uma unidade com Ele e também para nós reconhecermos que nós somos dependentes dEle. Também Jesus quer que nós nos aproximemos dEle, formemos uma unidade com Ele, porque Ele quer que nós sejamos instrumentos poderosos em Suas mãos aqui na terra. A cabeça está no céu, Jesus Cristo, mas o corpo está aqui na terra operando. E a gente é parte desse corpo. E Jesus está dizendo: todas as partes do meu corpo eu posso contar, porque elas estão em unidade comigo. Amado, por que Jesus deseja que sejamos com Ele uma unidade? Porque Ele quer que nós aqui na terra glorifiquemos ao nome do nosso Pai Celestial. Aonde você andar, o que você falar, aquilo que você fizer, aquilo que você expressar, aonde você colocar a mão, a sua presença, alguém vai olhar e vai dizer: glória a Deus, aleluia. E alguém às vezes vai dar glória a Deus e não é nem crente. Vou dar um exemplo aqui. Aqui está o irmão Paulo. Houve uma época que nós fizemos a pintura dessa igreja aqui. E na pintura dessa igreja, nós fomos pintar a torre ali fora e não tinha como a gente subir para dar acesso. E pegamos uma escada emprestada. O irmão Paulo nos emprestou uma escada. E aí, uns 2 dias depois, roubaram a escada. E aí, a dúvida recaiu em cima de algumas pessoas. E eu nem sabia, eu fui saber isso no dia seguinte, quando já tinha uma situação aqui. Aí eu estava aqui de manhã, uma senhora me chamou e disse: eu sou tia do rapaz que está pintando a torre. E ele está sendo imputado a ele o desaparecimento de uma escada. E ela estava muito nervosa em relação a esse assunto. E eu fiquei até um pouco receoso do que poderia acontecer bem aqui na entrada do portão da igreja. E ela disse que ia chamar a polícia, ia fazer um monte de coisa, aquela coisa toda. E a pessoa responsável pela pintura estava fazendo um boletim de ocorrência lá na delegacia, na Humaitá, junto com a pessoa. Não estava acusando ele, mas dizendo, ó, e suspendeu o pagamento dele naquele dia por causa da escada. E aí a situação ela foi tomando um rumo bastante crítico. E o Espírito Santo, por isso que é bom te viver em unidade com o Senhor Jesus. O Espírito Santo disse: vou te dar uma orientação e libera essa orientação rápida. Pela minha senhora, fala o seguinte: cadê o telefone do moço? Manda ele vir agora. Eu vou restituir a escada do meu bolso e acabou o problema. Então chegaram aqui uns 20 minutos depois, eu digo: paga o moço
e eu compro a escada. Fui lá na Sodimac, comprei uma escada e nós devolvemos a escada. Quando a mulher viu que eu tomei essa decisão, ela não é crente. Ela saiu aqui do portão chorando, dando glória a Deus aqui, desceu aqui para baixo, perto da prefeitura, dizendo glória a Deus, alguém reconheceu que eu estava falando a verdade. Amados, veja só, estou dando aqui um exemplo, não sou melhor do que ninguém aqui. E às vezes até é antiético a gente usar exemplo pessoal numa ministração. Mas estou colocando que aconteceu aqui no pátio da igreja. Uma pessoa glorificando a Deus, uma pessoa que não sabia o que veio no coração dela, não para me agradecer, mas ela saiu daqui glorificando a Deus, dando glória a Deus e chorando, descendo aqui para baixo. Sabe o que é isso, amado? Porque o Senhor Jesus me convidou para entrar em unidade com Ele. Em situações dessas, Deus dá para a gente um jeito de agir que o nome do Senhor Jesus é glorificado. Não é a gente, mas é o Senhor nosso Deus. Deus quer usar cada um de nós aqui para glorificar o nome dEle na terra. As pessoas vão esquecer você até, mas a ação de Deus vai ficar no coração delas. Como está a sua unidade com Cristo? Será se Jesus está presente aqui, mas se Ele fosse fazer uma enquete aqui, perguntando a cada um de nós, como é que está a sua unidade comigo? Qual seria a nossa resposta? Dizer, ó Jesus, acho que faz algum tempo que eu nem toco nesse assunto. Ó Jesus, eu tomei um caminho meu aqui, criei uma teologia para mim, criei uma Bíblia particular para mim, eu tenho uma interpretação particular minha e eu caminho desse jeito. Como seria a nossa resposta se Jesus perguntasse para você agora, como é que está a sua unidade comigo? Eu liberei uma porta aberta para te receber em unidade comigo. Agora, como é que está você? Amada, a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto nós não conhecemos a verdade, nós não somos libertos. E você pode ser crente, está dentro de uma igreja. Embora esteja falando de unidade, esse assunto também tem conexão com unidade. Porque enquanto alguns enganos não cair de dentro de nós, o que acontece é que a unidade não se forma, porque Jesus Cristo diz assim, eu sou a verdade. Então quando você se une com Ele, você está assumindo que a verdade ela não está mais em você, mas ela está em Cristo. E você adota aquele padrão de verdade que está em Cristo na sua vida. Então, hoje em dia, amados, nós vivemos debaixo de muitos jugos de engano. E que tem impedido de nós formarmos uma unidade com o Senhor Jesus, que é a verdade. E às vezes você não está nem consciente disso. Você acha que é uma verdade, mas não é. A verdade, ela é um padrão que ele está fora da gente. É um padrão objetivo de medidas absolutas. Então não tem relativismo. Ah, não, porque eu entendo assim a Bíblia. Porque quando você age assim, é porque você não quer se submeter ao padrão que está falando com você. Então você cria um padrão particular para você poder agir. Mas quando você age assim, você não está debaixo do princípio de formação de unidade. Você criou a sua própria verdade, ainda que seja uma pequena escorregadinha do princípio bíblico. Ah, eu não entendo que perdão tem que ser assim. Eu não entendo que amar tem que ser assim. Eu não entendo que santidade tem que ser assim. Então, quando nós começamos a assumir estes padrões, nós criamos barreiras para formarmos uma unidade com Cristo. Nós precisamos entender isso, amados. Enquanto a gente não for liberto de alguns padrões que nós adotamos, e nesta noite o Espírito Santo está falando conosco, que tem padrões que nós vamos ter que abrir mão, para que possamos formar uma unidade com Cristo, porque não há unidade entre a verdade e o engano. Nós estamos vivendo um tempo hoje, amados, que a verdade, às vezes ela tem que ser oculta, porque as pessoas não querem ser confrontadas com a verdade. Qualquer verdade hoje ofende as pessoas. As mais simples ofende, porque não é a maneira como ela pensa. Enquanto nós estivermos trabalhando com os nossos padrões, não os padrões da palavra de Deus, amado, nós corremos o risco de estarmos sendo governados por padrões enganosos. E nós, enquanto estivermos debaixo de padrões enganosos,
seja princípios de que governam o casamento, seja princípios morais e éticos, sejam princípios teológicos, às vezes distorcidos, que nós criamos, enquanto nós vivemos debaixo de padrões do engano, não forma-se a unidade. A hora que eu abro mão dos padrões de santidade, eu começo a absorver algumas coisas que o mundo oferece, o que acontece é que Jesus é santo, e ele diz que nós devemos ser santos também em toda a nossa maneira de viver. Sem santidade não verá o Senhor, sem santidade não tem comunhão com Deus. A Bíblia fala que nossos pecados nos separam de Deus. Então, amados, se eu quero formar uma unidade com o Senhor, tem princípios para a formação de unidade. É o princípio da verdade, é o princípio da santidade, é o princípio da humildade, se submeter aos padrões da palavra de Deus. Enquanto eu não me submeter aos princípios da palavra de Deus, a unidade não será formada. Essa palavra, amados, que Deus está nos dando hoje, é uma palavra estratégica. Deus quer levantar uma igreja em que o mundo, quando olhar para ela, vai dizer: isso aqui é o corpo de Cristo. Não vai ver mais os nossos rostos, não vai ver mais as nossas capacidades, mas verá a glória de Deus projetada no teu rosto, no teu casamento, na tua família e no teu ministério. Deus quer nos levar para um novo padrão, amados, mas nós temos que nos colocar num posicionamento de deixar o Espírito de Deus trabalhar em nós, tirar os enganos, o nosso orgulho, a nossa vaidade, aleluia, para que a unidade comece a ser formada. Jesus, ele em tudo foi submisso, em tudo ele dependeu da vontade do Pai. Jesus não fazia nada que não estivesse no direcionamento direto do Pai Celestial. Jesus, ele era um homem de oração, porque ele sabia que para tudo que ele ia fazer, ele dependia do Pai Celestial, porque ele e o Pai formavam uma unidade na obediência. Santidade, verdade, obediência. E a Bíblia diz que em tudo ele foi obediente, inclusive na morte de cruz. Obediência. Sem obediência não há unidade. Você não forma unidade com alguém que é rebelde. Alguém que se rebela contra os princípios. Deus quer liberar a sua bênção sobre a sua igreja. Deus quer que a igreja seja fortalecida na unidade. Mas cada um de nós, amado, tem que se posicionar em relação ao que nós temos que abrir mão para responder a Jesus Cristo, como está a nossa unidade com Ele. Glória a Deus. O resultado da unidade está aqui em João 15:7. Que fala assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Deus colocou agora nas nossas mãos uma possibilidade infinita, sem medida. Quando nós estivermos em unidade com Ele, mas está dizendo, quando as minhas palavras estiverem em vós. O que significa minhas palavras em vós? A minha verdade, a santidade, a obediência, tudo isso estiver operando em vós, aleluia, tudo que vós pedirdes, vos será feito. Isso nos remete a um ambiente de reflexão, para nós entendermos por que algumas respostas de oração não vêm. E nós estamos pedindo, e às vezes a gente não reavalia a condição em que nós estamos para nos colocar diante de Deus com aquela petição, com aquele rogo. Mas o que o Senhor está colocando para nós é o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque você vai estar na vontade de Deus, no princípio de Deus, glorificando a Deus. Você vai estar alinhado com a vontade de Deus. Deus vai dizer, lá na terra não precisa me preocupar. Lá tem um povo lá que meu cérebro pensa, eles já estão fazendo. O jeito que eu penso, o modelo que eu penso, eles já estão submissos. Louvado seja Deus. Eu convido a igreja a ficarmos de pé. Nós somos a igreja de Cristo. Só funcionamos bem se estivermos em unidade uns com os outros, em unidade com o nosso Pai Celestial. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Tempos de tenebrosos, tempos do medo, da segunda onda do tal do coronavírus, tempo da desorganização política do mundo, da desorganização econômica, da desorganização social, tempo da cultura do pecado se multiplicando cada vez mais,
tempo das violências admitidas, tempo da destruição da família, tempo do esfacelamento dos poderes constituídos, tempo de semente da anarquia sendo distribuída por toda a nação e as nações da terra, tempo das grandes misérias. Deus está querendo nesse tempo que nós formemos uma unidade com Ele e manifestemos a glória dEle no tempo de trevas. Aleluia. Você está disposto a isso, meu irmão? Você está disposto a isso, minha irmã? Essa decisão tem que ser tua. Nós não estamos ministrando aqui para o ar. Estamos ministrando para pessoas amadas do Senhor. Essa palavra é para você, meu irmão, para você, minha irmã. Reaja. Reaja. Não saia daqui e viva na mesmice de todos os dias. Não deixe essa mensagem para trás aqui dentro da igreja e saia sem levar esse conteúdo, porque esse conteúdo é estratégico para você. É estratégico para a sua família, é estratégico para o seu ministério. Amados, se nós quisermos ter um ministério produtivo, eu tenho que me aproximar mais de Deus e formar uma unidade com Ele, para saber o que Deus quer através do meu ministério, para este tempo, para o local onde eu estou. E às vezes nós queremos ter vitórias dentro das nossas casas. Eu tenho que entender que eu tenho que estar em unidade com o Senhor para entender o que Deus pensa do meu cônjuge. Para entender o que Deus pensa de mim em relação ao meu cônjuge, ou meu cônjuge em relação a mim. Quando você está em unidade, você passa a compreender melhor o que Deus quer que você seja na vida de um filho, ou um filho na vida de um pai. A unidade, ela nos leva a compreender a forma de Deus pensar e a forma de Deus agir. E quando você entende isso, você vai descobrir que você está debaixo da maior riqueza deste mundo, que é viver em unidade com o Senhor, compreendendo a sua vontade e executando a sua vontade na terra. E foi isso que Jesus fez. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Leve esta palavra no seu coração. Não deixe que ela se perca, porque essa palavra, ela é uma palavra que tem densidade. Ela veio nesta noite para nos edificar, para nos fortalecer. Todos nós precisamos, todo dia, cuidar da unidade que nós temos com o Senhor Jesus. Às vezes você está caminhando pelo mundo, vem um conceito, vem uma ideia, vem uma influência, e que às vezes você para pensar um pouquinho, e se você for em frente, a sua unidade começa a se descolar da referência que é Cristo. E hoje, há muitas pressões com potenciais para fazer isto. Por isso, todo dia, nós somos mantenedores de unidade também. Todo dia eu tenho que saber se eu estou disposto a obedecer, se eu estou disposto a ser santo, se eu estou disposto a ser submisso, se eu estou disposto a ouvir a voz de Deus, se eu estou disposto a andar na sua presença todos os dias, e às vezes mais de uma vez no dia. Mas antes de encerrar essa ministração, eu quero fazer um convite para você que está aqui presente.